Oi, pessoal! Tem gente que abastece o carro com gasolina, diesel ou gás natural, todos combustíveis de origem fóssil. Esse carro aqui é movido com biometano, feito a partir de resíduos orgânicos. O biogás é uma opção renovável que pode produzir energia elétrica, veicular ou térmica. Vem conhecer como ele é feito e quais são suas vantagens. A Itaipu idealizou o projeto Cibiogás, que desenvolve a cadeia do biogás na região. Além de ser uma energia renovável, ainda dá uma destinação adequada aos resíduos orgânicos. Rodrigo, o que é o biogás? O biogás é um gás que é produzido a partir da decomposição da matéria orgânica em ambientes sem oxigênio. Quais são as vantagens e as desvantagens do biogás? Bem, eu diria que não tem desvantagem o biogás. A principal vantagem é o serviço ambiental que ele presta. É a única energia renovável que transforma passivo ambiental em ativo econômico. E além do mais, tem um subproduto que é o fertilizante ao final do processo. Que hoje o Brasil, por exemplo, importa mais de 75% do fertilizante, né? E que ao final do processo da produção do biogás você tem um fertilizante que pode voltar para a lavoura. E como energia renovável, a outra grande vantagem do biogás é a versatilidade dele. Eu tenho aplicações para energia elétrica, térmica ou veicular. E hoje, quanto biogás vocês produzem? Nosso percentual de produção hoje, ela está abaixo de 1% do potencial que a gente tem. Isso é, para quem olha, a gente vê um grande potencial de expansão. A prova disso é o crescimento que a gente teve no último ano, que foi de 40% na oferta interna de biogás. Então, enquanto as outras matrizes, a gente vê outras energias crescendo numa taxa menor, o biogás ele cresce numa taxa acelerada. Então, o mercado está crescendo. Mas tem algum risco de explosão? O biogás ele não é explosivo, ele é inflamável. São duas coisas distintas. Por exemplo, o hidrogênio é explosivo, mas ele é inflamável. Então, como ele tem metano, ele corre o risco sim vai gerar chama. Mas aí você tem que seguir as normas de segurança para isso. Breno, o biometano é feito a partir do biogás, correto? Correto. Qual que é a diferença entre os dois? O metano ele está presente no biogás. E a partir de um processo de refino é que então é retirado esse combustível. Então explica pra gente como é que eles são produzidos, né? Tanto o biogás quanto o biometano. Perfeito. Aqui nós temos uma visão da nossa planta. Nós temos aqui a entrada dos resíduos orgânicos, né? Oriundos, grande parte, são alimentos vindos de restaurantes, a decomposição nos bioreatores, o armazenamento do gás, o refino, a compressão dele e o armazenamento do biometano em cilindros. E que gases assim que são liberados? É CO2, o gás sulfídrico, que é separado, que é retirado. Então esses elementos são que compõem o biogás. E mesmo tendo a liberação do CO2, acaba compensando de qualquer maneira o processo inteiro, né? Sim, porque tem tanto ganho ambiental associado e o produto energético mesmo que é utilizado nos veículos a combustão. E aí você tem combustível abastecendo a frota de veículos de Itaipu. Então vocês têm 80 carros aqui hoje na Itaipu, movidos? Um pouco mais de 80 carros movidos a biometano. E sempre aqui nessa unidade está vindo carros para abastecer. Hoje, o biogás que a gente produz aqui, o biometano para alimentar a frota de Itaipu, custa para rodar 1 quilômetro 24 centavos. Enquanto o etanol, por exemplo, está custando mais de 36 centavos para rodar 1 quilômetro. Então a gente está falando de economicidade. E nesses 5 anos de projeto, o que vocês já conseguiram conquistar? Esses projetos que começaram regionalmente foram ganhando espaço também a nível nacional. Então, do ponto de vista tecnológico, a gente tem tecnologia robusta nacional e temos tecnologia suficiente para criar as usinas de biogás.
Mas outro grande avanço foi no ponto de vista regulatório. E a gente conseguiu ser reconhecido como um novo produto energético no país. A nossa expectativa é um crescimento de mais ou menos 50 watt médios, o que é suficiente para a gente ter um leilão dedicado só a biogás. E quando tem um leilão, isso nós estamos criando condições de atrair investimentos. Outro projeto que faz o aproveitamento energético do biogás é o Entre Rios do Oeste. Breno, no que consiste esse projeto? Faz um tratamento adequado dos dejetos da suinocultura e com esse tratamento adequado você evita que os dejetos sejam jogados no solo ou no rio de maneira inadequada, além de aproveitar energeticamente com a produção de energia elétrica. Nesse projeto nós estamos tratando mais de 200 toneladas dia de dejetos, né, para a produção de 250 megawatt-hora mês de energia elétrica. Nós temos 3 unidades de produção de biogás no setor do agronegócio, onde é o nosso principal foco, porque o agronegócio move 26% do PIB nacional, 46% das exportações, e é um setor que precisa de um olhar dedicado para a gente dar competitividade para ele. Porque o Brasil tem um grande potencial nos próximos 10 anos de ser o maior exportador de proteína animal do mundo, ser o maior exportador de alimento para o mundo. E para a gente chegar lá, a gente tem que resolver alguns problemas. Um deles é as questões ambientais e outro é as questões energéticas no campo. Não só da questão de segurança energética, de qualidade de energia, mas ter um energético que dê competitividade, porque a tendência é o preço da energia subir e se a gente produz o nosso próprio energético, a gente tem competitividade. Entendi. E também pode ser uma boa solução para as cidades, né? Os aterros sanitários enormes que a gente tem, a gente poderia usar isso para gerar também o biogás. Sem dúvida. Se você observar o que nós produzimos aqui no mês, o aterro de Foz do Iguaçu produz por hora. Então, imagina o potencial que a gente tem de abastecer veículos, abastecer ônibus. E isso, a gente sem dúvida, a gente a nível Brasil, vem estudando muito essa possibilidade. A gente avançou muito no aterro para geração de energia elétrica e eu entendo que nos próximos anos a produção de biometano em aterros vai se crescer numa maneira bem exponencial. É isso aí. O biogás é uma alternativa sustentável de geração de energia que precisa ser divulgada. Inclusive, é possível conhecer todo o processo de produção e uso energético aqui na Itaipu. É só agendar uma visita. É uma solução para os dejetos da agropecuária e para os nossos inúmeros aterros pelo país. Esse foi o Foco Ambiental de hoje. Até mais!